500 milhões de quilômetros quadrados. Parece bastante, né, viajante? E essa é a área total da superfície do planeta Terra. Em toda essa imensidão do mundo está eu, você e todo viajante que sonha em desbravar novos destinos, novos continentes, países e territórios. Segundo a ONU, nós temos oficialmente 193 países reconhecidos no mundo. Estevam, mas são muitos países? Claro, viajante, são muitos países, mas pasme, até o século passado, até comecinho do século XX, haviam apenas 57 países reconhecidos pela ONU. Muito menos, nas últimas décadas, vários novos países foram surgindo, também novos territórios, e existem países minúsculos, pouco conhecidos, pouco habitados, mas que são lugares fantásticos, lugares sensacionais. Então, se você é novo por aqui, já sabe, se inscreva neste canal, embarque o seu joinha, deixe o seu like, que ele é muito importante para eu saber se você gostou deste vídeo ou não. E hoje a gente vai falar sobre 7 países remotos, isolados, e talvez você nem sabia que eles existiam. No final do vídeo, tu me conta se você conhece um desses países, sabia que ele existia ou não. Combinado? San Marino. Tu já ouviu falar desse lugar? Eu vou começar falando sobre esse país minúsculo que foi fundado em 3 de setembro de 301, mas seu reconhecimento oficial foi feito apenas em 1291 pelo Papa Nicolau IV. Hoje esse pequeno país tem 32 mil habitantes e um título que surpreende muitos habitantes do nosso planeta Terra. San Marino fica pertinho do porto de Rimini, no mar Adriático. Veja neste mapa incrível que selecionamos para você. E apesar de San Marino não ser um centro industrial, lá leva o título de maior renda per capita da Europa. Sim, o país com maior renda per capita do continente europeu. O turismo lá é muito, mas muito intenso. E o lugar também é maravilhoso. Veja só essas belas imagens, olha isso aqui. Olha só, tu não pode deixar de conhecer Gaeta, Sesta e Montale, as 3 torres que se tornaram o principal ponto turístico do país. Elas foram construídas entre os séculos 11 e 14 e estão conectadas por uma grande muralha medieval, que apesar do tempo é bem conservada e acessível para presentear os visitantes com uma paisagem fantástica. Bonito, né, meu filho? Coisa fina. Apesar do intenso turismo, nenhum país vive 100% do turismo, né? Sempre tem uma coisinha a mais. San Marino também tem excelentes bancos, cerâmicas e vinhos. Sim, tem lindos vinhedos em San Marino. Eu ainda não fui a San Marino, mas quando eu for, com certeza eu vou visitar a Catedral de San Marino, a Piazza della Libertà, Praça da Liberdade, o Palácio Público e também o teleférico que liga a capital ao município de Borgo Maggiore. Maggiore é uma palavra que eu me sinto tão italiano falando. Gosto. Bielorrússia, tá aí um lugar que eu já fui. E se você não viu o vídeo da Bielorrússia, que agora chama-se Belarus, vale a pena você conferir. Eu postei esse vídeo aqui mostrando pra vocês como é que é a última ditadura da Europa, porque o presidente de lá não é trocado desde 1994. Tu pensa num lugar diferentão. E há poucos meses eu estava lá em Minsk, capital da Bielorrússia, que tem um ar super soviético. É um país mega diferente na Europa. Se você for visitar, se você tiver a chance de visitar Belarus, porque lá você não se sente como na maioria dos países europeus. Lá é uma cidade bem vazia, bem larga, bem grande. Me lembra muito mais a Rússia ou até mesmo a Coreia do Norte do que Roma, Paris, Londres ou outra grande cidade europeia. No Belarus, a agricultura e a indústria manufatureira são uma das principais economias do país. Isso porque 40% de lá é coberto por florestas. Sim, meu filho, tem muito verde em Belarus. Às vezes eu até acho que Belarus pode ser um pouquinho esquecido pelo fato de terem tantas potências, né, tantos países famosos em volta e as pessoas passam batido. Mas também tem o fator de que até alguns anos atrás era bem difícil entrar lá. O visto não era tão tranquilo de conseguir como agora. Eu fui há poucos meses, como eu falei pra vocês, e foi super tranquilo de entrar. Eu tive só que mostrar que eu tinha um seguro saúde bacanudo, válido, universal, que cobrisse Belarus, e aí me deixaram entrar. Cheguei lá, foi bacana. O país é muito legal, é muito bonito, extremamente limpo. As ruas são super limpas e amplas, sabe? Avenidas amplas, ruas largas, muitos palácios, muitos monumentos grandiosos, esculturas, né? Estátuas gigantescas. Tem também bastante torre. Algumas cidades você pode visitar tem um estilo meio medieval. Se você sair de Minsk e for indo um pouquinho para a região da Polônia, Brest, meu filho, se puder, tu vai para Brest. Lá tem uns fortes lindos, sabe? Uns castelos, umas torres. Eu não tive a chance de
de ir para Brest, preciso voltar para o Belarus, porque eu preciso fazer essa viagem novamente, mas Minsk já vale super a visita. Lá tem também o centro da KGB. A KGB é como se fosse a CIA aqui de Belarus. É como se fosse a CIA, na verdade, da antiga União Soviética. Só que aqui eles mantiveram o mesmo prédio e o mesmo nome para essa CIA, que é o serviço de inteligência deles. Não pode ficar vlogando muito lá na frente, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, mas é um pouco perigoso, assim. Ainda rola toda uma suspeita, ainda rola toda uma desconfiança aqui. Ó, e dá pra ver que é um prédio feito bem no estilo soviético. Tá vendo? Olha só que loucura. E como Belarus fica coladinho na Polônia, do ladinho da Rússia, tu deve estar imaginando o quê? Lá deve ser muito frio. E tu tem toda a razão. Belarus no inverno, meu filho, é congelante. Mas fica tranquilo, porque se você não gosta de frio, no verão lá faz bastante calor. Eu fui no verão, no finalzinho do verão, e meu filho, dá pra suar. Dá pra tu suar a virilha. Número 3, eu vou falar dele, daquele continente que a gente esquece que ele existe às vezes, porque ele não tá no nosso roteiro, né, comum. Ninguém fala assim, essas férias vou curtir a Antártica. Não, mas poderia. Esse lugar é de fato o continente mais gelado, porém o mais intocado pelo homem. Se você quiser ir pra Antártica, primeira coisa, tu prepara o bolso, porque lá a infraestrutura para turistas não é assim tão farta, digamos, e o preço para chegar lá também é bem salgado. Até porque não dá pra você, por exemplo, pegar um voo com uma companhia low cost ou um bus para ir até a Antártica. Normalmente você vai pegar um navio, né, vai fazer um cruzeiro pra Antártica, mas eu te garanto que se você gosta de natureza, vai valer muito a pena. Dá uma olhada nessas imagens só, onde a gente consegue apreciar um pouco da paisagem, dos glaciares, encontrar estes lindos pinguins, mas sem dúvida, se você não gosta de frio, a Antártica é um lugar que é um pouquinho difícil de você curtir o verão, porque mesmo no verão vai estar frio. Só que se você for em janeiro, fevereiro ou março, né, que são os meses mais indicados para fazer uma expedição para a Antártica, com certeza vai ser mais tranquilo do que se você for no inverno. Até porque no inverno é tão frio, mas tão frio, que os navios não conseguem navegar tranquilamente. Então o recomendado mesmo, né, várias empresas que fazem essa rota turística acabam operando mais no verão da América do Sul. Lembrando que a Antártica é o único continente do mundo que é banhado pelos 3 oceanos, o Índico, o Pacífico e o Atlântico. Por lá você pode também acampar em um iglu ou construir a sua quinze. A quinze é uma espécie de iglu, é quando você junta um montão de neve e cava um buraco e dorme dentro. Quando eu morava no Canadá tinha uma matéria chamada Sobrevivência ao Ar Livre, onde a gente tinha que acampar tanto no inverno quanto no verão. E no inverno era necessário a gente construir a nossa própria quinze, a nossa própria casinha na neve. E o mais doido é que se você for dormir numa quinze ou num iglu, você vai perceber que as temperaturas lá dentro realmente são menores do que fora, porque o próprio gelo, ele funciona como uma barreira. Então ele isola a gente, né, da temperatura de fora, deixando obviamente não quentinho, mas menos frio. Então eu lembro que na quinze, lá no Canadá, tava menos 25, 30 graus fora, e dentro estava fazendo 3 ou 5 graus Celsius positivos, o que, né, me garantiu uma noite de sono tranquila, visto que eu estava embalado em 30 casacos e um saco de dormir. Agora, um dos pontos fortes da Antártica é a vida marinha. Sim, tem borboleta do mar, foca, caranguejos e até as lindas baleias. É claro que assim, ficar apreciando a vida marinha na Antártica é mais bonito, é mais bacana, faz mais sentido se você mergulhar. E é possível sim você fazer alguns mergulhos. Tem empresas que oferecem mergulhos nas geladas águas da Antártica para você fazer. Eu já fiz? Não. Faria? Faria, ué, por que não? Então, viajante, tu já percebeu que viajar pela Antártica pode ser uma incrível aventura, principalmente se tu quiser passar pela passagem de Drake, que separa as geladas águas do continente da Antártica da América do Sul. Tuvalu é o país que eu morro de medo de desaparecer. Sim, um país que pode desaparecer do mapa em poucos anos. O micropaís de Tuvalu é formado por 9 ilhas e tem apenas 7 metros de altura. Tu tem noção que o ponto mais alto do país tem apenas 7 metros de altura? E é por isso que os habitantes morrem de medo do país ser engolido devido ao aquecimento global, devido ao aumento das águas que vão aos pouquinhos engolindo o território do país. Mas não se engane, porque o povo de Tuvalu, ou Tuvalu, até hoje eu não sei como é que fala, são pessoas muito felizes e muito alegres. Agora, chegar lá pode não ser tão barato, viu? Porque normalmente os voos para Tuvalu são apenas semanais. Então, se tu quiser chegar lá, tu tem que se planejar bem para quando tu vai chegar e quando tu vai sair. Não é igual fazer, por exemplo, Rio-São Paulo, Rio que de hora em hora tu vai encontrar um avião. Para ir para Tuvalu tem que ter muito planejamento. Um fato muito curioso de Tuvalu é que todos os anos o país recebe 4 milhões de dólares pelo domínio .tv. Sabe quando tu vê algum site, normalmente de alguma empresa, né, de transmissão televisiva,
algum canal de televisão, que é o nome do canal .com ou .tv ou só .tv, pois é, eles têm que pagar um royalty, né, uma licença para Tuvalu, porque este é o código oficial do país. Assim como a gente tem o .br, lá eles têm o .tv. E tu te engana se você acha que esse micro país de apenas 12 mil habitantes não tem nada para fazer, não é bonito, não é legal. Lá tem várias ilhas formadas por corais que acabam se tornando uma das principais aventuras dos viajantes. Além disso, muitos alugam um iate ou um barco para dar a volta nas ilhas, para sair para pescar e curtir as lindas paisagens de Tuvalu. Uma coisa diferente do Tuvalu é que eles têm um esporte nacional chamado Te-Ano, que traduzindo seria como se fosse a bola. Nesse esporte, dois times ficam frente a frente e eles ficam jogando uma bola pesada de um lado para o outro. Aí o outro time tem que rebater com a mão. O primeiro time a completar 10 pontos ganha o jogo. E em 2008, os tuvalenses participaram da sua primeira Olimpíada. Sim, meu filho, o sangue esportivo corre vivo neste pequeno país da Oceania. E os selos de Tuvalu, se você é uma pessoa que curte selos legais de países diferentes, são super interessantes. Porque em 1975, o país foi separado de duas ilhas, virando assim uma monarquia independente que não fazia mais nem parte das ilhas Ellice e nem Gilbert. E a partir daí, criou-se o Bureau Filatélica para lidar com assuntos sobre o selo, que agora era de um país totalmente novo e independente. Já a Commonwealth é uma comunidade britânica das nações, onde atualmente 53 países fazem parte. São países como a Austrália, a Nova Zelândia, a Canadá e também o Tuvalu. Agora eu vou falar de um país que era membro da União Soviética e só foi se tornar independente em 1991. Eu já estive neste país. Ele tem apenas 2 milhões de habitantes, então assim, não tem muita gente lá, mas é um país bacana, vale a pena você conhecer. Eu estou falando da Moldávia, que fica pertinho do Mar Negro e também é um país muito, mas muito diferente. Vou te falar duas coisas que chamaram a minha atenção. Primeiro que a Moldávia é o país mais pobre de toda a Europa e também o país mais barato. Então quando eu saía pra comer na Moldávia, tudo era tão barato, gente, mas tão barato, que eu ficava surpreso. Eu cheguei a pagar o jantar pros meus amigos de tão barato que era. Mentira, mas a gente rachava e dava tipo 5 euros, 10 euros pra cada um. Eu falava assim, isso é um absurdo, isso não é possível, num restaurante bacana, com um bom drink. Então a Moldávia é um lugar muito, mas muito show se você gosta de comer, de passear pagando pouco. A Moldávia também está entre os 10 melhores produtores de vinho do mundo. Há mais de 5 mil anos eles já cultivam vinhos por lá e a rainha Elizabeth, sim, querido, ela mesmo. Elizabeth já falou que dispensa um vinho britânico e troca facilmente por um vinho moldavo. Sim, querido, Moldávia tá que tá no quesito bebidinhas bacanas. E a comida lá também tem uma forte influência turca e russa. E os solos são tão férteis que eles cultivam muitas coisas, os solos mais férteis de todo o continente europeu. Eu passei alguns dias na capital, que é Chisinau, e lá tudo parece que parou um pouco no tempo, sabe? Você vê aquele ar pós-soviético, me lembrou um pouquinho o Belarus, só que numa escala menor, né? Que é um país bem menor, a Moldávia. E também não é um lugar que tem muito pra fazer. Em um dia, uma tarde, você consegue conhecer os principais pontos turísticos de Chisinau e também curtir um pouquinho a vibe da cidade. Eu não recomendo que tu fique muito tempo na Moldávia, a não ser que você queira realmente ficar tranquilo, sem fazer muita coisa, entendeu? Fazer aquelas férias mais relax, mais de boa, mas não tem nada assim tão surreal, tão diferente pra conhecer. Mas é na Moldávia, saindo de Chisinau, que você pode visitar o país que não existe. Sim, eu estou falando dela, da Transnistria. Sim, eu passei um dia na Transnistria, o país que não existe. Visitei a casa de uma família local, de uma família transnistriana, onde eles me receberam. Eu almocei com eles, foi uma experiência tão única, tão sensacional. Se tu quiser conferir, é só clicar no card aqui ou vou deixar também o link na descrição pra vocês. A Moldávia é um país único, é um país diferente, que sem dúvidas vale a sua visita. Eu acho que ele merecia um pouquinho mais de destaque, sabe, no turismo mundial. Butão, esse pequeno país com apenas 830 mil habitantes, vive basicamente da extração florestal, da venda de energia elétrica e da agricultura. 90% dos seus habitantes vive da criação animal e do plantio de vegetais. Se você tem curiosidade para saber um pouquinho mais sobre a religião budista, ou também se você simpatiza ou simplesmente quer conhecer um país
totalmente diferente. O Butão é o seu lugar. Tem uma atração lá muito famosa, um dos pontos mais turísticos famosos é o Ninho do Tigre. Mas pra chegar lá, caro viajante, tu tem que ter fôlego, porque ele fica no final de uma trilha que tem mais de 800 metros de altura. E pra subir lá, tem que passar por ladeira, por escadaria. Então tu te prepara e já começa a se matricular no CrossFit. E na capital, Thimphu, a gente vai encontrar a Biblioteca Nacional com inúmeros manuscritos budistas que relatam bastante a história, né, desde o início do Butão. Lá você também vai se encantar muito com a arquitetura tanto por dentro quanto por fora dessa biblioteca. E quem quiser se aventurar por esse país monárquico tem que ficar ligado às regras. Por exemplo, a maconha lá só pode ser consumida por animais e não por humanos. O mesmo se aplica aos cigarros. Se você curte fumar, meu filho, a primeira coisa tem que parar com isso. E segundo, que lá no Butão os habitantes são proibidos de fumar, eles não podem fumar cigarro. Se você é um turista, existe uma cota de tabaco que pode ser vendida, né, que pode ser comprada pelos turistas, mas nunca pelos locais. Então tu não me vá quebrar regra, meu filho, aprontar e ser preso nesse Butão. E pelo amor de Deus, tu respeite a cultura e as regras locais. E pra chegar no Butão, todo viajante vai desembarcar na cidade de Paro, onde tem o aeroporto internacional e você não pode fazer uma viagem sozinho, por conta. Me lembrou bastante a Coreia do Norte, sabe? Que eu tive que contratar um grupo, né, um guia de uma empresa especializada e autorizada pelo governo. No Butão vai ser mais ou menos isso. Você vai gastar por volta de $250 por dia de viagem. Então o Butão não é um lugar barato, mas eu tenho certeza que vale a pena. Assim como a Coreia do Norte também foi mais ou menos. Bom, se tu quiser saber valores, tem um vídeo onde eu falo sobre valores da Coreia do Norte, tá aqui nesse card e também na descrição, mas o Butão você não pode ir por conta. Isso é feito, né, eles alegam que é para preservar a cultura, a natureza, enfim, os costumes do país. O número 7 chegou, mas antes de falar dele, eu quero saber se tu já deixou o seu like neste vídeo, já marcou seu like, já marcou, não embarcou, então para de desperdiçar sua vida, se inscreva neste canal também, porque eu vi que você não é inscrito, olhei aqui no seu monitor, aqui no seu celular e vi que tá faltando clicar no inscrever-se e ativar o sininho, né? Porque mesmo se inscrevendo, às vezes o YouTube não te notifica. E se tu não é membro deste canal, tu pode ser um membro. O que é um membro? Quando você se torna membro do canal, você, além de apoiar o canal, e tava falando que eu apoio este criador de conteúdo, eu apoio para que tenhamos mais conteúdo como este. E além disso, você pode escolher uma das 4 classes diferentes para embarcar como membro do canal. A gente tem desde uma classe Econo até uma primeira classe, passando por uma Execo Rica. Tu tem acesso a emojis, GIFs exclusivos e também até mesmo uma necessaire de Dona Execo Rica. Desconto exclusivo em vários dos meus cursos, necessaire da Execo Rica, participação em lives exclusiva para membros, acesso à nossa aba secreta da comunidade de membros aqui no canal. Então assim, se tu não é membro, vem ser membro, vem apoiar esse canal e ainda se divertir, participar e aprender um monte com a gente. Agora vamos ao número 7. Por qual motivo um dos países mais prósperos do mundo é desconhecido? Tu sabe? Também não sei, viajante, também não sei. Mas coladinho com a Alemanha, tu vai descobrir uma pérola chamada Liechtenstein. Com pouco mais de 34 mil habitantes, vivendo nos seus 160 quilômetros quadrados, Liechtenstein tá aí pra provar que tamanho não é documento. Valduz, que é a capital de Liechtenstein, é um celeiro de passeios bem interessantes. É um lugar bacana para você combinar com uma viagem pela Suíça, Áustria ou Alemanha, porque você pode passar um dia ou 2 dias lá tranquilamente. Em Valduz tu vai encontrar o centro turístico, vai encontrar também o palácio onde está o príncipe de Liechtenstein e também a rua Stadler, que é cheia de coisas legais para os viajantes, como por exemplo o Museu Nacional de Liechtenstein, que conta a história do país aos visitantes. E nesta mesma rua a gente vai encontrar a Catedral de Liechtenstein. Ela foi construída na década de 1870 e lá estão sepultados vários príncipes de Liechtenstein que ajudaram a construir o legado deste país tão pequeno, mas tão incrível. E colecionadores de selos também piram em Liechtenstein, porque lá tem o Museu do Selo. Então desde 1912 foram produzidos selos pelo Principado, que foram enviados para o mundo todo. Então se tu curte selo, coleciona selo, tu tem para Liechtenstein também pegar uns selinhos especiais. E já no Kunstmuseum, traduzido do alemão, né? Kunst é arte, museum é museu.
E assim que tu entra, viajante, tu vai ver um monte de obra de arte moderna, contemporânea e também bastante coisa histórica. Tudo fazendo referência às artes do Principado de Liechtenstein. Aí atenção se você quiser ir pra Liechtenstein saindo da Áustria ou da Alemanha, porque lá eles usam o franco suíço. Então se tu levar euro, tu troca por franco suíço. Agora, tu tá achando que lá eles falam que língua? Falam o alemão, sendo que na Alemanha eles usam o euro. Então pode ser um pouco confuso? Não. É só tu assistir esse canal que você não erra, viajante. O que a gente traz o quê? A gente traz as dicas pra você viajar mais, viajar melhor, ter conhecimento sobre esse mundo e mesmo do conforto da sua casa, entendeu? Saber o que tem de bom por aí, pra quando você puder viajar, começar a se planejar pra sua próxima viagem, tu já tá o quê? Brifado, já estar decidido se você vai para o destino comum ou para um dos 7 destinos incríveis que eu acabei de falar nesse vídeo. Se gostou, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber se faltou algum país, né, exótico, algum país assim pouco explorado que eu posso trazer em um próximo vídeo para vocês. Não esquece que o seu joinha é mega importante e também eu te vejo lá no Instagram, @estevãopelomundo, que a gente tem o quê? Tem conteúdo diário, tá bom? Então tá bom. Falou, viajante, não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser.